Querido, o governo brasileiro incorreu em uma contradição brutal para mim, o que expressa um pouco a saia justa em que está o Lula. O governo do Brasil não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Só que agora, com o fato do Trump ter sequestrado ou tirado, capturado, use a expressão que quiser, Nicolás Maduro. Dani, de tudo que você apurou nas últimas horas, que você ouviu, que linha o Brasil está pensando em adotar? A gente está tendo agora uma reunião aí dos países da América do Sul e do Caribe, da América Latina e do Caribe. Amanhã tem Conselho de Segurança da ONU também se reunindo. Que linha o Brasil vai adotar nesse primeiro momento? Mauro, deixa antes dar feliz ano novo, professor Cláudio Couto, muito bom estar aqui. Muito rapidamente, Mauro, a linha do Brasil eu trouxe um pouco ontem, eu gravei para você, né, de Buenos Aires, estava no aeroporto, isso. Que era um pouco o que eu gravei antes, o governo soltou a primeira nota do Lula depois. O Lula está numa chave muito estreita, não pode comprar uma batalha com o Trump, porque a gente, na verdade, está vendo um Trump agora no limite do imprevisível, que é a marca dele, né? Mas ele alargou isso ao limite com essa operação na Venezuela, mas, ao mesmo tempo, não pode endossar a tomada de um país pela força por uma superpotência. Eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem para lançar para o professor Cláudio Couto uma pergunta muito interessante que o Vitor de Menezes lançou aqui no nosso chat, no UOL News do YouTube. Ele diz o seguinte, professor, e eu acho que essa é a chave do entendimento para que a gente não escorregue na boracéia, na bobeira de falar que um lado é bonzinho e o outro lado é bandido, porque me parece uma história onde não tem mocinho envolvido, né? O que diz o Vitor de Menezes? Ele pergunta, se esse é o futuro do mundo, então no fim o Kim Jong-un tinha razão, o líder norte-coreano. A chave para o diálogo é ter um míssil nuclear, quem não tiver, dança. Me parece um pouco, professor, que as três superpotências estão flertando com isso. Você volta para olhar ali o Putin dizendo, se alguém se sentir no direito de interferir nos interesses russos, ele dá o primeiro tiro. Não sei se o senhor já viu essa fala do Putin, ela é muito explorada, mas não dá o segundo, porque a Rússia não vai deixar. Se isso vai ter um custo para a humanidade, bom, eu, como cidadão russo, tenho de dizer o que vale uma humanidade sem a Rússia. Então, assim, jogo para o senhor a questão. Estamos sem um áudio do professor, acho que o professor fechou o áudio. O professor, Eu fechei aqui o meu microfone para não entrar barulho e acabei esquecendo de voltar. Olha, acho que o que a gente está vendo é realmente uma divisão aí do mundo em três grandes fatias, entre as três grandes potências regionais, né? O que também deve deixar os europeus muito preocupados, né? Porque a fatia europeia é, de alguma maneira, a área de influência russa. É claro que os Estados Unidos têm um papel importante na sua relação com a Europa, historicamente, desde a Primeira Guerra Mundial, muito claramente, né? Quando você tem ali um certo alinhamento. E veja que interessante, um século aproximadamente depois do lançamento da doutrina Monroe, para justamente servir naquele momento como contenção das potências europeias no hemisfério ocidental, mas a partir de 1917, a gente tem aí de novo um alinhamento americano com as potências europeias, né? Só que a gente já tem sinais dados pelo Trump já no primeiro mandato e mais fortemente no segundo, que os europeus é que se virem, né? Inclusive no que diz respeito ao financiamento da sua própria segurança, aquilo que concerne ao financiamento da OTAN, isso tudo já foi colocado várias vezes. E aí, claro, a Rússia fica ali nas fronteiras dos países europeus, sobretudo, evidentemente, os países bálticos, que são considerados claramente pelo Putin como sua área de influência, ficam todos sob ameaça. Então, acho que esse é um primeiro ponto a ser considerado. A China, acho que a grande questão na China é Taiwan, né? A China não tem tido uma postura muito hostil ou muito invasiva com relação aos seus demais vizinhos. Claro, tem negócios com eles, tem uma série de trocas, tem uma influência econômica grande, mas não me parece que haja uma questão, por exemplo, de controle territorial como existe em Taiwan, que é considerado uma província rebelde. Mas eu chamaria atenção para o dado de que a China, curiosamente, é um país que, digamos, dos anos 50 para frente, com exceção feita apenas da Guerra da Coreia, por isso que eu estou colocando nos anos 50, que é quando a Guerra da Coreia acontece, a China não se mete, não entra em conflitos armados em territórios alheios. E, consequentemente, tem sido uma potência muito mais pragmática, muito mais voltada a ganhar poder pela influência econômica do que pura e simplesmente pela força. Acho que Taiwan é um capítulo à parte, mas essa tem sido a postura chinesa ao longo de várias décadas, né, desde
no final ali dos anos 50. Então, esse é um aspecto a ser considerado. Agora, isso não quer dizer que as coisas vão continuar sendo assim. Porque quando o Trump toma uma medida como essa, 2 alertas são dados. Um, para o resto da América Latina, no sentido de amanhã podem ser vocês, né, os outros países que estão postos aqui. E para as outras 2 grandes potências regionais, dizendo o seguinte, olha, se eu faço aqui, vocês também podem fazer aí. Então, a Rússia tem alguma medida justificada a sua ação na Ucrânia e, quiçá, em outros países daquela região, e a China pode não só reivindicar a retomada de Taiwan, como até mesmo, eventualmente, se porventura vier, o que eu acho muito pouco provável, se aventurar em outros territórios daquela região onde é a força principal, até algum tipo de ação militar, né, também quem é que vai poder questionar? Os americanos fazem aqui, por que os chineses não podem fazer lá? Então é esse o cenário que está se construindo. A questão é saber o seguinte, né? A gente tem eleição de meio de mandato agora, a gente vai ter daqui a 3 anos eleição nos Estados Unidos em que os republicanos podem ser derrotados, e no caso americano, a tendência é que isso mude muito rapidamente. Esse tipo de política tem sido alvo de críticas muito duras por parte de vários políticos democratas. Eu não imagino que um político democrata teria esse mesmo tipo de postura na continuidade, porque, como você bem colocou, não tem mocinho aí. É tudo bandido. Agora, não é porque é bandido que você pode fazer o que bem entende. Né? Não é por bandido que você não respeita a lei, que você não respeita a legalidade, nesse caso, a legalidade internacional. É o que o Trump está fazendo, inclusive para se beneficiar de maneira explícita. Né? É do petróleo que se trata aqui, como ele próprio fez questão de frisar. De modo que o que os outros podem perceber é, bem, já que ele fez, façamos nós. E nós por aqui, né, na América do Sul e na América Latina, de modo geral, podemos perceber, bem, hoje foi a Venezuela, a depender de para onde o vento soprar, amanhã pode ser qualquer um dos outros. A gente já está praticamente no final. Dani, a gente tem 1 minutinho, se você quiser concluir, acrescentar alguma informação, é 1 minutinho mesmo que a gente já tem. O papo estava tão bom que passou rápido demais aqui. Eu sei, eu quero fazer justiça a você, querido, que você só quis organizar seguindo o espelho, né? Eu fui me adiantando. Oi. E aí o Móveis Show tá aqui, olha, ela ficou com medo de emendar o que ela estava falando sobre o governo brasileiro, o Mauro cortou ela, tomou uma chamada. Meu amor, deixa eu falar para vocês. Tem uma... isso, gente? Eu amo a internet, é maravilhosa. Tem uma coisa que, nesse período aqui, eu me orgulho muito, além de todos os meus parceiros de trabalho, os convidados e tudo, é 257% de liberdade, assim. Isso eu asseguro com todos os dedos da minha mão, entrego meus braços, minhas 2 pernas. O Mauro só quis organizar o coreto, que é o papel dele também. Querido, o governo brasileiro incorreu em uma contradição brutal para mim, o que expressa um pouco a saia justa em que está o Lula. O governo do Brasil não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Lembra disso, Mauro? O governo brasileiro falou, essa eleição não foi uma eleição limpa, nós não temos provas, não houve comprovação de que o Maduro venceu a eleição. Entidades internacionais apontam que ele perdeu por uma fração acima dos 60% dos votos para a oposição. Inclusive o homem que teria vencido a eleição está exilado na Espanha nesse momento. Só que agora, com o fato do Trump ter sequestrado ou tirado, capturado, use a expressão que quiser, Nicolás Maduro, o Lula reconhece, o governo brasileiro reconhece a vice de Maduro como presidente. Então veja, se você não reconheceu a chapa eleita lá atrás, como reconhecer agora a vice que sobrou no poder? Essa contradição espelha a dificuldade da situação em que a América Latina está mergulhada. Porque, de novo, se Trump não nomeou o interventor, se a Maria Corina Machado não teve o apoio dos Estados Unidos para assumir, e também nem teve o apoio ou o apelo para que o opositor que teria vencido a eleição retorne ao país, faz-se o quê? De novo, volto à história da anomia. Para não ficar na ideia de que simplesmente o Estado acabou na Venezuela, acompanha-se a vice cuja eleição não foi reconhecida lá atrás. Esse é o tamanho do nó, Mauro.